Eu acho muito interessante verificar uma divisão que uma vez me explicaram sobre as obras de arte, dentro dessa nossa grande conversa no início dessa nossa viagem. Que as obras de arte, elas podem ser divididas e são divididas em dois grandes blocos. Nas artes do espaço e nas artes do tempo. O que são as artes do espaço? São aquelas que necessitam de um espaço físico, geográfico para acontecer. Isso é o teatro, é a dança, a escultura, etc. Eu preciso de uma geografia, eu preciso de um espaço físico. A música não precisa. A música, ela é classificada como uma arte do tempo. Ela só existe naquele momento em que está sendo fabricada. E por esse motivo, pela imaterialidade de uma sinfonia, pela imaterialidade de um concerto, de um quarteto de cordas, dessa música que somente existe naquele momento que está sendo fabricada, a transcendência dela acaba sendo muito maior. A música das manifestações de arte é a mais transcendente, é a mais espiritualizada. E é por isso que normalmente é a que mais emociona. Porque além disso, ela mais facilmente cria referências. E é bonito ver, né? Eu acho muito interessante quando Platão, na sua obra O Banquete, quando Aristóteles, Sócrates mesmo, e antes mesmo, filósofos pré-socráticos, quando todos eles falavam sobre o ser humano, eles diziam que o ser humano está apoiado em 4 transcendentais. 4. Unidade, verdade, bondade e beleza. Unum, verum, bonum e pulcrum, como eles chamavam. O que seria o unum? É a unidade. Nada atrai mais numa pessoa quando essa pessoa é feita de uma peça só. Aquela pessoa que é a mesma em qualquer lugar onde ela está. Ela pode estar sozinha, ela pode estar com muitas pessoas, ela é ela. Como decepciona, né? Quando a gente encontra uma pessoa que é uma coisa num lugar e é outra coisa, é outra pessoa, tem um outro comportamento em outro lugar. Isso repugna, afasta um pouco. E é por isso que a unidade, o unum, é uma característica do ser humano. Não ter essa unidade não é um ato humano. Verdade, o verum. Eu acho que as explicações sobram aqui. Uma pessoa que não é verdadeira com os outros, consigo mesma, uma pessoa que não afirma de modo consistente sempre os mesmos fatos diante das mesmas realidades, é uma pessoa que não é digna de confiança. E é por isso que a pessoa que mente, a pessoa que é dupla, a pessoa que é um pouco esquisita, assim, né? A pessoa mentirosa, como a gente chama, é uma pessoa menos humana. Unidade, verdade, bondade, o bono. O bono é aquela característica das nossas avós, das nossas mães. Tem pessoas que têm isso de uma maneira assim, tão forte dentro de si, que ganham todas as pessoas ao redor de si. É interessante, né? Pessoas que não se preocupam se saem perdendo. Pessoas que se preocupam mais com os outros do que com elas mesmas. Pessoas que se podem ajudar, ajudam. Essas pessoas são mais humanas. Elas não fazem algo para passar recibo. Elas não alugam, elas dão. São pessoas que têm a bondade. E não é verdade que essas pessoas que têm a bondade são pessoas que nos conquistam mais? E todas as vezes que nós procuramos num erro de outra pessoa, numa situação de desacerto que outra pessoa tenha cometido, quando a gente, mais do que recriminar, mais do que punir, a gente abre os braços e acolhe essa pessoa. Não é verdade que essa pessoa fica extremamente comovida e a gente ganha essa pessoa muito mais do que se a gente tivesse dado uma bronca, uma reprimenda? Como que a gente gostaria de ser tratado quando nós erramos? E é por isso que quando nós tratamos os outros dessa mesma forma, a gente encanta, a gente cativa, a gente é mais humano. Mas agora vem a 4ª característica, que é a que mais me interessa, dos transcendentais do ser humano. E que isso, a música dentro da escola grega tinha muito claro. A beleza, o pulcrum.
E quando falo aqui de beleza, não falo de beleza no sentido de atração, no sentido instintivo da palavra. Eu falo no sentido mais profundamente filosófico que essa palavra pode ter. O homem necessita da experiência do encantamento. O homem necessita assistir com paz, com calma, ao pôr do sol. Um homem necessita, por exemplo, em Nova York, olhar para aqueles prédios, aqueles skyscrapers, aqueles arranha-céus maravilhosos, enormes, e dizer, uau! E é essa a finalidade das obras de arte. Uma obra de arte, concretamente a música, no momento que ela está acontecendo, ela traz o homem para uma realidade insuspeitada. O homem acaba percebendo que, por detrás dessa vida em que nós vivemos, que é maravilhosa, existe muito mais. Há uma realidade muito superior, que justamente é a transcendência. Então veja, a necessidade da experiência com o belo, a necessidade da experiência com a beleza, não é algo opcional. Não é o que eu faço se eu quero ou não. Assim como a experiência com a unidade, com a verdade e com a bondade não são opcionais, porque elas fazem parte do ser humano. O contato com essa obra artística, musical, é uma necessidade. Se até hoje você ainda não a descobriu, talvez com essa nossa conversa eu espero te conquistar e te mostrar a beleza que ela traz. E é por isso que ela recebe o nome de clássica, a música clássica. Normalmente quando as pessoas vão se referir a esse tipo de música, veja, música é uma linguagem, né? Música é um substantivo. Toda vez que a gente começa a adjetivar, a gente empobrece o conceito. A música popular, a música clássica, a música de entretenimento, isso sobra, né? Eu preferiria muito mais chamar música. Existe música boa e música ruim, mas música. Mas dado que nós estamos adjetivando, para poder entender melhor essa nossa conversa, muitos chamam de música clássica. E por que chamam essa música de música clássica? Porque o clássico é o permanente. O sinônimo de clássico é permanência. O que é um clássico, por exemplo, num casamento? É o bolo da noiva, é o vestido da noiva, a troca de alianças, enfim. Isso é um clássico, sempre em qualquer casamento isso vai existir. O que é um clássico no cinema? É aquele filme que passam os anos, perdura. Há muitos filmes que a gente assiste hoje, amanhã não se lembra mais nem do nome, né? E não sabe nem quem são os atores. E por outro lado, existem existem filmes em que a gente nunca mais se esquece, e a gente comenta, e gerações assistem. Isso é um clássico. E é por esse motivo que Beethoven é um clássico, Mozart é um clássico, Liszt é um clássico, Bach é um clássico. Agora, existem cantores, existem músicos, entre 300 aspas, que hoje até comercialmente podem fazer algum tipo de sucesso, mas que de clássico e de permanência não tem nada. Deixa passar poucos anos, vocês vão ver que ninguém mais se lembra dessas pessoas. Basta a pessoa envelhecer um pouquinho, basta a pessoa deixar de explorar a sensualização, que de música não tem nada, a pessoa não está vendendo a arte, a pessoa não está apelando para as potências superiores do homem, de encantamento, de catarse, mas está apelando para instinto. A finalidade da obra de arte não é fazer apelo instintivo, é fazer apelo anímico, é puxar para cima, não acorrentar para baixo. Vocês vão ver que essas pessoas que hoje podem até fazer um sucesso aparente, em muito pouco tempo vão desaparecer. Outras pessoas chamam essa música com a qual nós vamos conversar de música erudita. E é um nome interessante, né? Porque vem do latim, ex rude. É uma música que tira a tua e a minha rudeza, o lado bruto, que muitas vezes alguns podem ter em maior quantidade. É uma música, portanto, que te refina, é uma música que te desembrutece, é uma música que te interioriza, ou seja, é uma música que te enriquece. Então veja, independentemente se você chama essa música de música clássica ou música erudita,
é sobre